Na década de 90, o novo telescópio espacial Hubble transformava a forma como observávamos o universo. Galáxias distantes, nebulosas repletas de detalhes e fenômenos cósmicos que só existiam na teoria, foram revelados com extrema nitidez. No entanto, os cientistas sabiam que muito mais ainda podia ser visto. Grande parte do universo permanecia invisível para as lentes do Hubble. Isso porque ele observava principalmente na luz visível e ultravioleta, faixas que não conseguem atravessar nuvens densas de poeira cósmica, nem captar as sutis emissões vindas das primeiras galáxias, estrelas em formação e seus discos protoplanetários, atmosferas de exoplanetas e diversos outros fenômenos. Essa limitação gerou a necessidade de criar um novo telescópio que desse continuidade às descobertas do Hubble, um instrumento capaz de acessar a luz emitida por objetos muito distantes, a qual a expansão do universo a deformou em comprimentos de onda mais longos durante seu trajeto através do espaço. Quando essa luz finalmente chega até nós, ela já não pode ser captada pelos nossos olhos no espectro visível, mas em uma faixa que chamamos de infravermelho. E é aqui que talvez a ferramenta mais versátil já construída pela humanidade entra em jogo: o telescópio espacial James Webb. O maior telescópio já construído não apenas cumpriu com suas promessas iniciais, mas excedeu todas as expectativas, proporcionando imagens incomparáveis, tanto do universo local quanto do profundo, captando dados que nos permitem estudar desde a formação de estrelas próximas até as galáxias mais antigas já observadas, aprofundando-se cada dia mais no misterioso universo primitivo. Um marco histórico que mudaria completamente nossa compreensão do universo, revelando finalmente aos nossos olhos o universo invisível. Antes de mergulharmos nos mistérios explorados pelo James Webb e vagar pelo universo através de suas lentes, precisamos entender o porquê falamos que ele é a ferramenta mais versátil que temos na astronomia, e as particularidades que possibilitam com que opere magistralmente em seus estudos do cosmos. O real diferencial do James Webb, além de seus instrumentos internos de observação, está em sua órbita. Diferentemente do Hubble, que orbita ao redor da Terra a uma altitude de 500 km, o James Webb encontra-se a cerca de 1.500.000 km da Terra, estacionado no chamado ponto de Lagrange L2, uma posição gravitacionalmente estável do sistema Sol-Terra. Nesse local, o telescópio mais longínquo que já lançamos não está vinculado ao planeta, mas acompanha o movimento da Terra ao redor do Sol de forma sincronizada, permitindo um ambiente térmico estável e crucial para observações no infravermelho. O telescópio permanece sempre voltado para o espaço profundo, sem ser ofuscado pela luz ou calor provenientes do Sol, Terra e Lua, que estão sempre voltados contra seu escudo térmico. Com 5 camadas do tamanho de uma quadra de tênis e mais finas que fios de cabelo, esse escudo permite refletir e dissipar o calor do Sol de forma extremamente eficiente. A camada mais externa pode atingir cerca de 120 graus Celsius, enquanto a mais interna mantém os instrumentos científicos a cerca de 233 graus Celsius abaixo do zero, próximo do zero absoluto. Essa estabilidade térmica é essencial, porque os instrumentos do James Webb operam exclusivamente no infravermelho, uma faixa extremamente sensível ao calor. Qualquer variação ou fonte de calor próxima faria com que os próprios sensores do Webb brilhassem no infravermelho, cegando o telescópio com seu próprio calor, tornando impossível detectar os fótons fracos e sensíveis vindos dos confins do universo. Mas para captar essas luzes com precisão, o telescópio precisava de algo ainda mais sofisticado, um espelho primário com capacidade de coletar uma quantidade imensa de fótons. Diferente do Hubble, com um espelho único de 2,4 metros de diâmetro, o James Webb utiliza um espelho segmentado de 6,5 metros,
composto por 18 peças hexagonais de berílio banhadas a ouro. Uma estrutura que não só amplia drasticamente sua capacidade de coleta de luz, como também possibilita que observemos objetos como as primeiras galáxias formadas após o Big Bang, extremamente distantes e tênues. Cada hexágono é ajustável individualmente por pequenos motores de altíssima precisão, chamados atuadores, que permitem ajustar sua inclinação, altura e até sua curvatura, possibilitando que os engenheiros alinhassem cada espelho com extrema delicadeza, até que todos trabalhem juntos como um único espelho contínuo e perfeitamente curvo. Esse sistema ajustável foi uma implementação necessária, pois um espelho tão grande simplesmente não poderia ser lançado ao espaço. Ele teria que ser dobrável para caber no foguete, e depois desdobrado e calibrado já no ambiente hostil do espaço profundo. Esse processo de alinhamento dos espelhos foi outro dos desafios. Mesmo após o lançamento e desdobramento, os espelhos foram ajustados por meses, com correções feitas em distâncias menores que a espessura de um fio de DNA, até que o foco fosse atingido com perfeição. A primeira observação do telescópio ocorreu ainda durante esse processo, sem fins científicos. Por ser brilhante, isolada e estável, os engenheiros escolheram HD 84406, uma estrela espectral tipo G, para ajudar a calibrar com precisão o sistema óptico do Webb. Nas primeiras imagens, a estrela aparecia como 18 pontos separados, um para cada segmento do espelho primário. À medida que o processo de alinhamento avançava, esses pontos foram sendo ajustados até formarem uma única imagem nítida, indicando que o espelho segmentado havia se transformado em um único sistema óptico coeso. Finalmente, em março de 2022, após seu lançamento em dezembro do ano anterior, o James Webb estava pronto para a ciência. Com as condições exigidas para observações em infravermelho atendidas, os instrumentos internos do James Webb puderam finalmente ser acionados. Mas, antes de realizar qualquer observação, é preciso definir para onde exatamente o James Webb será apontado, e esse processo está longe de ser simples ou aleatório. Como esperado, o tempo de uso do James Webb é disputado, dividido entre equipes de cientistas do mundo inteiro que submetem propostas extremamente detalhadas, que então passam por comitês de especialistas que avaliam o mérito científico, o impacto potencial e a viabilidade técnica de cada pedido. Os projetos aprovados entram no cronograma de observações. A partir daí, engenheiros e astrônomos planejam com precisão o apontamento do telescópio, sempre respeitando a limitação angular do escudo solar. O cronograma também sequencia as observações de forma estratégica para otimizar o uso do combustível dos propulsores de correção de posição, minimizando manobras desnecessárias. Cada ajuste de orientação, por menor que seja, consome recursos e afeta a vida útil do telescópio. Isso faz com que alguns projetos tenham que aguardar meses, ou até anos, até que o alvo desejado esteja finalmente angulado na posição ideal de observação. Quando um alvo é selecionado, o sensor de guiagem fina, conhecido como FGS, entra em ação, e o processo é quase como se o James Webb usasse o céu como um mapa cheio de pontos luminosos. Ele procura estrelas próximas ao local de interesse, previamente mapeados em catálogos estelares, e as usa como pontos de referência. Essas estrelas guia ajudam o telescópio a se posicionar exatamente no lugar certo e, mais importante, a se manter fixo sem oscilar. O sistema faz microcorreções constantes, analisando a posição dessas estrelas até 16 vezes por segundo, corrigindo qualquer vibração ou desvio. Isso permite que o telescópio capture imagens nítidas e detalhadas mesmo durante exposições que duram horas. E por estar situado no espaço e em uma órbita de halo muito sutil, ele está livre de muitas adversidades que afetam telescópios terrestres ou em órbita baixa, como o Hubble. Orbitando a cerca de 500 km de altitude, o Hubble precisa realizar correções frequentes devido à sombra da Terra e à luz do Sol alternando constantemente. A cada 90 minutos,
ele completa uma volta ao redor da Terra, passando alternadamente pela sombra e pela luz solar direta. Essa exposição intermitente gera dilatação e contração de componentes mecânicos, o que afeta sua estabilidade e o alinhamento dos instrumentos. Já os telescópios na superfície da Terra precisam lidar com a atmosfera, ventos e mudanças bruscas de temperatura, além da rotação da própria Terra, girando a 1.600 km por hora, fatores que resultam na distorção das imagens, perda de resolução, imprecisão na captação de luz e outras adversidades que reduzem o alcance em certos comprimentos de onda, como o próprio infravermelho. Quando as ondas eletromagnéticas das luzes vindas do espaço penetram em nossa atmosfera, elas precisam atravessar diferentes camadas de ar com temperaturas e densidades variadas. Essas diferenças fazem com que o índice de refração do ar mude constantemente ao longo do trajeto. Como resultado, o caminho da luz sofre pequenas alterações. Ela é desviada ligeiramente em direções diferentes a todo instante. Esse efeito chamado turbulência atmosférica faz as estrelas parecerem cintilar, algo possível de se observar a olho nu. Além disso, a própria atmosfera pode absorver os comprimentos de onda, tornando certos tipos de observação praticamente impossíveis a partir do solo. Já o James Webb, que opera muito além da atmosfera, está totalmente livre dessas interferências, captando luz pura, inalterada, exatamente como ela saiu das profundezas do cosmos, mesmo que tenha viajado por bilhões de anos até chegar aos seus espelhos. Graças a essas particularidades, o James Webb consegue manter seu foco como se estivesse literalmente congelando a luz de galáxias distantes, permitindo exposições que podem durar dias sem uma única interferência ou desvio no enquadramento. Quando fótons provenientes dessas galáxias colidem com o gigantesco espelho primário, são concentrados e redirecionados para o espelho secundário, uma estrutura menor, posicionada na extremidade dos braços do telescópio, à frente do espelho principal. Esse espelho, então, redireciona o feixe luminoso, agora ainda mais concentrado, em direção ao centro do telescópio, onde estão localizados seus instrumentos científicos, onde a mágica acontece. O James Webb carrega a bordo 4 sistemas principais, cada um com funções distintas, mas que se complementam. São eles o NIRCam, o NIRSPEC, o MIRI e o próprio FGS, integrado ao NIRIS, imageador de infravermelho próximo e espectrógrafo sem fenda. O NIRCam, câmera de infravermelho próximo, é, de forma simples, o sistema de imagem principal do James Webb. Ele funciona como os olhos do telescópio, captando a luz no espectro do infravermelho próximo, entre 0,6 e 5 micrômetros de comprimento de onda, sendo essencial para observar as galáxias mais distantes, estrelas recém-formadas e nuvens de poeira cósmica. Graças ao NIRCam, o James Webb consegue detectar objetos cuja luz foi esticada pelo efeito da expansão do universo, o famoso redshift. Isso significa que as ondas da luz originalmente visível foram alongadas durante bilhões de anos de viagem pelo cosmos. Além de capturar imagens, a câmera também possui filtros específicos que permitem selecionar determinadas faixas de comprimento de onda, isolando estruturas ou materiais de interesse, como gás hidrogênio ou poeira interestelar. Além disso, ela é equipada com um sistema de coronógrafos, dispositivos que bloqueiam diretamente a luz de estrelas muito brilhantes, possibilitando que se observe o reflexo dos planetas ao redor delas. Enquanto a NIRCam mostra o que estamos vendo, o NIRSPEC, espectrógrafo de infravermelho próximo, revela do que são feitos esses objetos. Por ser um espectrógrafo, o instrumento decompõe a luz captada em seu espectro, como um prisma separando a luz branca em cores. Ele analisa a composição química, temperatura, densidade e até o movimento de estrelas, exoplanetas e galáxias distantes. Um grande diferencial é sua capacidade de realizar espectroscopia multi-objeto, ou seja,
ele consegue observar até 100 alvos ao mesmo tempo. Isso é possível graças a uma matriz de microobturadores, pequenos mecanismos que se abrem e fecham como janelas minúsculas, permitindo que o espectrógrafo selecione quais objetos no campo de visão serão analisados. Essa tecnologia revolucionária torna possível estudar populações inteiras de galáxias em uma única observação, algo nunca feito antes com essa precisão em infravermelho. Enquanto a NIRCam e o NIRSPEC exploram o infravermelho próximo, o MIRI mergulha ainda mais fundo, operando no infravermelho médio, entre 5 e 28 micrômetros. O MIRI, instrumento de infravermelho médio, combina duas capacidades. É simultaneamente uma câmera de alta resolução e um espectrógrafo. Isso significa que ele capta imagens detalhadas de objetos frios e ocultos e, ao mesmo tempo, analisa a composição química desses corpos. Devido ao comprimento de onda que trabalha, o MIRI precisa operar a temperaturas extremamente baixas, abaixo de -266 graus Celsius, apenas alguns graus acima do zero absoluto. Para isso, além de toda a proteção térmica do telescópio, o instrumento possui um sistema criogênico próprio, um dos componentes mais complexos do Webb. É graças ao MIRI que o telescópio pode estudar planetas fora do sistema solar com detalhes, detectando moléculas como água, dióxido de carbono ou metano em suas atmosferas, informações cruciais na busca por vida fora da Terra. Por fim, e como expliquei anteriormente, o FGS é responsável por garantir que o James Webb permaneça apontado com precisão absoluta durante as observações. Ele usa estrelas próximas ao alvo principal como referência e realiza microcorreções até 16 vezes por segundo, permitindo exposições longas, sem trepidações, capturando luz fraca de objetos extremamente distantes. Integrado ao FGS está o NIRIS, imageador de infravermelho próximo e espectrógrafo sem fenda. Diferente do NIRSPEC, que usa pequenas janelas para isolar alvos, o NIRIS observa campos inteiros sem necessidade de fendas físicas, oferecendo flexibilidade para detectar exoplanetas, realizar espectroscopia de galáxias e até observar objetos em alta resolução próximos a estrelas brilhantes. Além disso, o NIRIS contribui em programas de trânsito de exoplanetas, medindo variações sutis na luz das estrelas quando um planeta passa à sua frente, técnica que ajuda a identificar atmosferas e potenciais assinaturas químicas de vida. Com todos esses instrumentos atuando em sincronia, o James Webb é, em essência, a máquina astronômica mais avançada já construída pela humanidade. Ele pode captar a luz mais tênue e antiga do universo, revelando galáxias nascidas pouco após o Big Bang, analisar atmosferas de exoplanetas próximos, buscando por elementos químicos, estudar a formação de planetas e luas em discos de poeira ao redor de estrelas jovens, penetrar nuvens moleculares escuras para flagrar o nascimento de estrelas e observar colisões galácticas, buracos negros ativos e estruturas sutis como os anéis de poeira ao redor de estrelas em fim de vida, ampliando brutalmente nossa visão do universo. E agora que compreendemos o exorbitante potencial científico por trás de décadas de engenharia e dos seus 10 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 5 B-2 Spirits americanos, podemos finalmente começar a explorar o universo através de suas lentes, revelando algumas de suas descobertas mais fascinantes. Quando falamos sobre o James Webb, é impossível deixar de mencionar o seu Deep Field, ou campo profundo, um marco que simbolizou o início de sua era científica, sendo a primeira imagem oficial divulgada ao mundo. Nela, observamos não apenas o aglomerado de galáxias SMACS 0723, mas uma extensão angular no céu que representa apenas um fragmento minúsculo do universo, mas cuja profundidade cobre aproximadamente 13,5 bilhões de anos-luz observáveis. Ao comparar a imagem do Hubble com a do James Webb, a diferença é imediatamente perceptível. Enquanto o Hubble, em 2 semanas de exposição, registrou algumas centenas de galáxias nesse mesmo fragmento do céu,
O Webb revelou milhares, muitas delas nunca antes vistas, em apenas 12 horas e meia de observação. Cada ponto de luz, que antes poderia passar despercebido, se transforma em uma galáxia completa. A comparação entre as duas imagens é quase simbólica. Uma representa os limites que havíamos alcançado até então. A outra, a abertura de uma nova era na exploração do cosmos. Em uma única imagem, estamos observando desde os objetos mais próximos, como as estrelas dentro de nossa galáxia, facilmente identificáveis pelos seus padrões de difração, brilhando em forma de cruz, até estruturas imensamente distantes e primitivas, situadas bilhões de anos-luz além. Ao fundo dessas estrelas, podemos notar o aglomerado de galáxias em si. Sua gigantesca massa combinada atua como uma lente gravitacional, curvando os raios de luz de galáxias mais distantes atrás dele. Conforme nos aprofundamos nos objetos mais distantes, nos deparamos com galáxias espirais, elípticas e irregulares de diversas formas e tamanhos. E quanto mais longe observamos, é possível notar que surgem pontos vermelhos minúsculos, quase imperceptíveis à primeira vista, conhecidos como Little Red Dots, pequenos pontos vermelhos. Inicialmente, esses pequenos pontos vermelhos, que são galáxias extremamente distantes e primitivas, causaram um verdadeiro alvoroço na cosmologia. Isso porque, pelas estimativas iniciais, essas galáxias aparentavam ser massivas demais, brilhantes demais e evoluídas demais para aquele momento do universo, algo em torno de 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. De acordo com os modelos, as primeiras galáxias deveriam ser pequenas, pouco estruturadas e ainda em processo de formação, já que o universo jovem era um ambiente ainda dominado por nuvens de gás primordial e fragmentos em fusão. Porém, as observações do James Webb pareciam revelar o oposto: galáxias aparentemente já consolidadas, e algumas com massas comparáveis às das galáxias atuais, mas em um período onde isso não deveria ser possível. No entanto, com análises de dados mais amplas, descobriu-se que em 70% dos alvos parecia haver gás orbitando com cerca de 1.000 km por segundo, evidenciando que os LRDs são, na verdade, núcleos galácticos ativos, buracos negros supermassivos em rápido crescimento estabelecidos nos centros dessas galáxias. Algo surpreendente é que esses buracos negros parecem ser proporcionalmente muito mais massivos em relação ao tamanho de suas galáxias do que os núcleos galácticos que observamos no universo atual. Em alguns casos, estimativas sugerem que até 40% da massa da galáxia esteja concentrada no buraco negro central. Além disso, a distribuição desses pontos revelou que alguns deles estão agrupados em pares ou pequenos aglomerados extremamente próximos, sugerindo que mesmo nas primeiras centenas de milhões de anos após o Big Bang, as galáxias já estavam interagindo, colidindo e fundindo-se, indicando que o crescimento dos buracos negros pode ter superado o das próprias galáxias que os abrigavam, em um universo primordial muito mais compacto e caótico. No entanto, se esses objetos fossem realmente tão ativos, eles deveriam emitir intensas quantidades de radiação em raios X, algo típico de buracos negros em fase de acreção acelerada. Com a ajuda do telescópio de raios X Chandra, os astrônomos buscaram por essas respostas, e para a surpresa de todos, o Chandra não detectou praticamente nenhuma emissão de raios X proveniente desses pontos. Mesmo após acumular dados de 55 Little Red Dots em uma das observações mais profundas já feitas desse tipo de objeto, acumulando 400 milhões de segundos de exposição combinada, nenhum raio-x foi detectado. Ou seja, se os LRDs não estão emitindo os esperados sinais de raios X, pode ser que os buracos negros no interior dessas galáxias não sejam tão massivos quanto se imaginava, o que indicaria que estamos observando os estágios iniciais de formação dos buracos negros supermassivos, antes que se tornassem dominantes em suas galáxias. Alguns pesquisadores propuseram que,
Talvez esses buracos negros estejam passando por um processo de superacreção acima do limite de Eddington, ou seja, estariam crescendo tão rápido que superariam o equilíbrio clássico entre gravidade e radiação. A radiação poderia ficar presa ou ser absorvida pela própria poeira e gás do núcleo. Esse fenômeno, teórico, permitiria explicar um crescimento extremamente veloz dos buracos negros nas primeiras eras do universo. No entanto, mesmo nesse cenário, ainda se esperaria alguma emissão de raios-X, o que não foi observado. Esse enigma permanece ainda sem respostas definitivas. Os cientistas esperam que, com futuras observações mais detalhadas, seja possível afirmar com precisão a natureza desses pontos vermelhos. Mas o mais provável é que realmente eles sejam os estágios iniciais de um buraco negro supermassivo, que, ao contrário do que pensávamos antes, não são tão massivos e nem tão luminosos. Se os buracos negros ainda não atingiram massas tão elevadas e as galáxias ainda estão no processo de fusão e crescimento, faz sentido que suas dimensões sejam pequenas e suas massas relativamente concentradas. Após o seu primeiro Deep Field, o Webb deu seguimento à sua missão principal: investigar a origem das primeiras galáxias e os períodos iniciais do universo. Ao apontar o telescópio para o aglomerado Abell 2744, os astrônomos utilizaram seu imenso campo gravitacional para ampliar a luz de objetos extremamente distantes. Na imagem, foi possível detectar a galáxia Glass Z12, situada a cerca de 367 milhões de anos após o Big Bang, desbancando a GN Z11, identificada pelo Hubble, e tida como a mais distante já observada até então, a 400 milhões de anos após o Big Bang. Utilizando o espectrógrafo do MIRI, os astrônomos detectaram o brilho das linhas de emissão de hidrogênio ionizado e oxigênio duplamente ionizado na galáxia, evidências claras de que, já naquela época, existiam estrelas massivas e extremamente quentes, capazes de ionizar o gás ao redor com alta eficiência. Mais surpreendente ainda foi a detecção do próprio oxigênio em uma galáxia tão jovem, o que indica que pelo menos uma geração anterior de estrelas já havia nascido, evoluído e morrido, liberando elementos pesados no meio interestelar. O ciclo de formação estelar e o processo de enriquecimento químico do cosmos já estavam ocorrendo muito antes do que imaginávamos. Um indicativo de que a formação das primeiras estruturas cósmicas ocorreu de forma acelerada. Até que chegamos a Mons E14, identificada em junho deste ano. Situada a cerca de 280 milhões de anos após o Big Bang, é até a data da produção deste vídeo, a mais distante já confirmada. Extremamente luminosa e compacta, com um raio de apenas 241 anos-luz, ela apresenta intensa formação estelar, produzindo aproximadamente 13 massas solares por ano, um ritmo impressionante para uma época tão primordial. Não há indícios de um buraco negro central ativo, o que a diferencia dos Little Red Dots, que aparecem centenas de milhões de anos mais tarde. A alta luminosidade da galáxia parece originar-se de populações densas de estrelas jovens e massivas, em enxames compactos que se assemelham, em termos químicos e estruturais, aos progenitores dos aglomerados globulares que hoje encontramos nas periferias de nossa galáxia, estruturas que já enriqueceram o ambiente com nitrogênio e carbono, como detectado no espectro. A alta proporção de nitrogênio em relação ao carbono sugere a presença de estrelas massivas ou supermassivas, exatamente o tipo de estrelas que se formariam nas primeiras gerações do universo. A semelhança ao observado nas estrelas mais antigas e densas da Via Láctea indicam que podemos estar presenciando o nascimento das primeiras estruturas densas, os aglomerados globulares primordiais. Acredita-se que as estruturas organizadas, as grandes galáxias espirais e elípticas que vemos no universo atual, tenham se originado quando esses aglomerados surgiram em regiões densas e compactas do universo jovem, onde o gás primordial se condensava rapidamente sob a gravidade,
formando estrelas em surtos intensos. Quando ricos em estrelas e metais, esses aglomerados passaram a atrair cada vez mais gás e poeira. À medida que mais matéria caía nesses poços gravitacionais, uma nuvem rotativa se formava ao redor do núcleo denso, achatando-se e originando o disco galáctico. Galáxias como a MOM-Z14 ajudam a visualizar essa transição. Observando seus arredores, vemos sinais de gás parcialmente ionizado, sugerindo que ela, e outras parecidas naquele tempo, participavam ativamente da fase de reionização do universo, o momento em que o gás primordial neutralizou sua opacidade, permitindo que a luz transitasse livremente. Foi nesse ponto que o universo deixou de ser um lugar escuro e opaco para se tornar o cenário transparente que conhecemos hoje. O Webb foi projetado para estudar exatamente este período. Quanto mais galáxias ele encontra emitindo luz nesse período, mais pistas reunimos sobre como e quando o gás primordial começou a se ionizar. Antes disso, o cosmos era preenchido por uma névoa de hidrogênio neutro, que absorvia a luz ultravioleta e tornava o espaço opaco, como se um manto invisível envolvesse toda a estrutura cósmica. Mas à medida que as primeiras estrelas e galáxias começaram a se formar, elas passaram a emitir radiação energética o suficiente para separar os elétrons dos prótons do hidrogênio ao seu redor, criando bolhas de gás ionizado que então se expandiram pelo universo. Algumas das galáxias que ele observou, como a Jades GSZ 13-1, já apresentavam forte emissão de Lyman alfa, quando o universo tinha apenas 330 milhões de anos. Esse sinal indica que essas galáxias conseguiram abrir clareiras no nevoeiro primordial, formando regiões transparentes ao seu redor, mesmo quando o restante do universo ainda estava mergulhado na escuridão. Isso não apenas confirma que a reionização começou mais cedo do que imaginávamos, como mostra que galáxias pequenas e jovens tiveram um papel decisivo nesse processo. Suas observações também permitem medir a distribuição espacial dessas bolhas de gás ionizado, ajudando os astrônomos a reconstruírem, quase como em um mapa tridimensional, a paisagem em transformação do universo primordial. Com isso, a linha do tempo da reionização vem sendo refinada, permitindo-nos entender não apenas quando ela começou e terminou, mas também quem foram os principais agentes responsáveis por essa transformação. Até pouco tempo, imaginava-se que os buracos negros supermassivos, os núcleos ativos de galáxias, tivessem papel central nesse processo. Mas as observações do Webb mostram que eles contribuíram com 1/3 desse processo. Foram as galáxias comuns, compostas por estrelas jovens e massivas, que realmente acenderam as luzes do universo. E quanto mais galáxias o Webb encontra nesse período, mais percebemos o quão intensa e rápida foi essa fase de reionização, e o quanto ela moldou o universo que herdamos. Essas descobertas reforçam a ideia de que o universo primordial pode ter sido muito mais eficiente na formação de estrelas e galáxias do que os modelos previam anteriormente. A missão do James Webb é justamente essa: investigar as origens das primeiras estrelas e galáxias, mapear a formação das grandes estruturas cósmicas e revelar períodos nunca antes explorados do universo. O inesperado não indica que tudo está errado, mas sim que há novas perguntas a serem respondidas. E como já aconteceu em outras revoluções da cosmologia, só acumulando dados e testando hipóteses chegamos a uma compreensão mais robusta. Na ciência, alterar os modelos não significa descartar tudo o que sabemos, mas sim ajustar e refinar as teorias à luz de novas evidências, como as fornecidas pelo James Webb. É assim que o conhecimento avança, incorporando dados inesperados, revisando parâmetros ou incluindo fatores antes desconhecidos, como maior eficiência na formação estelar, surtos explosivos de crescimento ou até hipóteses como a energia escura precoce. Às vezes, aquilo que parece estranho se revela uma peça essencial do quebra-cabeça. E é exatamente isso que torna a astronomia tão fascinante.
matéria escura é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da cosmologia moderna, e com certeza também alvo de estudos do James Webb. Acredita-se que 85% da matéria do universo seja escura, apesar de nenhum dos instrumentos que temos hoje consigam detectá-la diretamente. Afinal, ela não emite, reflete ou absorve luz. Começamos a confiar na existência da matéria escura por observações como as curvas de rotação das galáxias. Astrônomos descobriram que as estrelas nas bordas das galáxias giram muito mais rápido do que a gravidade da matéria visível permitiria. Algo extra e invisível deve estar produzindo gravidade suficiente para mantê-las em órbita estável, uma clara indicação de um componente massivo e oculto que chamamos de halo de matéria escura. Outro sinal decisivo vem das lentes gravitacionais. A teoria da relatividade de Einstein nos mostra que a gravidade pode curvar o espaço-tempo e desviar a luz, como o efeito de lente gravitacional. Ao estudar aglomerados de galáxias, os cientistas observam distorções e imagens múltiplas de galáxias ao fundo, evidenciando que há muito mais massa do que a visível. Impressões claras de matéria escura sendo a fonte principal dessa curvatura. Também temos os dados do fundo cósmico de micro-ondas, a radiação remanescente do Big Bang. As pequenas flutuações no CMB concordam apenas com modelos que incluem matéria escura, sugerindo fortemente que cerca de 25% da densidade energética do universo são compostos por ela, enquanto a matéria comum representa apenas cerca de 5%. Um dos casos mais impressionantes é o do Bullet Cluster, um choque entre dois aglomerados de galáxias a cerca de 3,8 bilhões de anos-luz. Em conjunto com o Observatório de Raios-X Chandra, foi possível produzir o mapa mais preciso até hoje da distribuição de massa nesse sistema. A imagem mostra que a matéria escura, representada em roxo, praticamente não interagiu na colisão, alinhando-se com as galáxias, enquanto o gás quente, representado em rosa, sofreu enorme atrito enquanto colidia e desacelerou, evidência clara de que a matéria escura não interage com as outras substâncias da mesma forma, exceto pela gravidade. O Webb também contou com uma imensa amostra de galáxias de fundo e das chamadas estrelas intraclusters, aquelas que flutuam soltas entre as galáxias após a colisão. A equipe conseguiu usar a luz dessas estrelas como traçador da matéria escura subjacente, gerando um modelo tridimensional de onde a massa invisível está concentrada. O nível de detalhe é sem precedentes e permite testar teorias sobre o quão colisionável a matéria escura poderia ser, e até agora, os dados reforçam sua natureza quase totalmente não interativa. Além disso, o Webb está nos ajudando a mapear a teia cósmica invisível, a estrutura de grande escala que organiza a matéria no universo, composta majoritariamente por matéria escura. Essa rede gigantesca, formada por filamentos interconectados, serve como um esqueleto gravitacional ao qual a matéria bariônica, o gás e as galáxias se prendem e fluem através de bilhões de anos. O Webb observa o efeito da gravidade desses filamentos de matéria escura, distorcendo sutilmente a luz vinda de galáxias muito distantes, alterando levemente suas formas aparentes, um fenômeno conhecido como lenteamento gravitacional fraco. Ao analisar estatisticamente essas deformações em milhões de galáxias ao longo de vastas regiões do céu, os astrônomos conseguem reconstruir mapas da distribuição da matéria escura, revelando os contornos invisíveis da teia cósmica. Essas observações também permitem investigar como essa teia evolui ao longo do tempo cósmico, comparando diferentes épocas do universo, implicando em respostas para perguntas fundamentais. Como a matéria escura influencia a formação de galáxias? Em que regiões os primeiros aglomerados começaram a se formar? E como a expansão acelerada do universo, impulsionada pela energia escura, vem moldando a própria estrutura dessa rede gravitacional?
As respostas podem redefinir não apenas o que sabemos sobre o universo, mas também sobre a física que governa sua existência. Ainda não sabemos do que a matéria escura é feita. Cientistas especulam sobre candidatos como os WIMPs, partículas massivas que interagem fracamente, axions e outras entidades exóticas, mas até hoje, nenhum experimento terrestre conseguiu detectá-las. Talvez com o tempo, cheguemos à resposta definitiva sobre do que é feito o lado invisível do cosmos. Ainda relacionado à matéria escura, o James Webb vem investigando a possibilidade de que estrelas completamente diferentes das que conhecemos tenham existido no início do universo, as hipotéticas estrelas escuras. As Dark Stars seriam feitas principalmente de hidrogênio e hélio, mas, diferentemente das estrelas normais, seriam aquecidas e mantidas ativas pela aniquilação de partículas de matéria escura em seu interior. Enquanto em uma estrela típica a gravidade comprime o gás até iniciar reações nucleares, numa estrela escura, o calor gerado pelas colisões das partículas escuras equilibra essa força gravitacional, prevenindo um colapso denso e retardando a fusão habitual. A colisão dessas partículas invisíveis sustentaria sua estrutura e manteria seu brilho, sem jamais iniciar uma fusão nuclear convencional. Com esse mecanismo exótico, as estrelas escuras poderiam atingir dezenas de vezes o tamanho da órbita da Terra, mas com temperaturas superficiais semelhantes ou até menores que as do Sol. Isso as tornaria imensas e brilhantes, porém com uma aparência mais difusa, quase como nuvens incandescentes de gás primordial. Elas poderiam crescer indefinidamente, acumulando massa até atingir milhões de vezes a massa do Sol. O James Webb está investigando a possível existência dessas estrelas enormes. Alguns candidatos já foram identificados, tão antigos que vêm de uma época em que o universo tinha apenas 300 a 500 milhões de anos. Análises indicam que esses candidatos teriam massa entre 500 mil e 1 milhão de sóis e luminosidade de bilhões de sóis, números bem maiores do que se esperaria de aglomerados comuns, indicando que poderiam se tratar de Dark Stars. De fato, uma única estrela escura poderia brilhar tanto quanto uma galáxia inteira de estrelas de primeira geração. Isso significa que, ao invés de galáxias enormes, pode ser que o Webb esteja vendo poucas estrelas escuras gigantescas competindo em brilho com conjuntos de estrelas tradicionais. Usando espectroscopia de alta precisão, os astrônomos estão procurando principalmente pela linha de absorção do hélio ionizado, 1640 angstroms, pois os modelos teóricos preveem uma depressão nessa frequência, em vez da típica emissão observada em galáxias. Até agora, essa possível linha foi observada apenas no objeto JADES GS Z140, embora muito débil e ainda passível de contaminação. Já os candidatos anteriores, GS Z110, Z120 e Z130, ainda não exibiram essa assinatura, mas permanecem consistentes com a interpretação fotométrica de estrelas escuras supermassivas. Os próprios autores desses estudos enfatizam a necessidade de cautela. As observações em redshifts tão altos são extremamente difíceis e estão nos limites da capacidade do Webb, o que significa que precisamos de observações futuras, com tempos de exposição mais longos e confirmações independentes. Se confirmadas, as Dark Stars explicariam como surgiram as primeiras fontes de luz antes mesmo das estrelas convencionais. Ajudariam a revelar a identidade da própria matéria escura, indicando que ela pode interagir consigo mesma de maneira a liberar energia em quantidades significativas. E ainda resolveriam o enigma da existência de buracos negros supermassivos em uma época em que o universo mal havia despertado. Quando essas estrelas esgotassem seu combustível invisível, elas desabariam sob sua própria gravidade, dando origem a buracos negros enormes de uma só vez, muito maiores do que os formados por estrelas normais. Afastando-nos do universo primordial,
o James Webb pôde observar com profundidade galáxias mais próximas de nós. Entre elas está a discreta galáxia anã WLM, uma relíquia solitária do grupo local, aglomerado de galáxias em que estamos inseridos. Diferente de outras galáxias que já colidiram ou interagiram com a Via Láctea, a WLM permanece intocada por bilhões de anos, mantendo uma composição química extremamente pobre em elementos pesados, semelhante à das primeiras galáxias que surgiram no cosmos. O Webb conseguiu observar estrelas individuais dentro dela, revelando populações estelares antigas que ajudam os astrônomos a reconstruir como essas galáxias primitivas formavam suas estrelas em um universo ainda em crescimento. Essas estrelas revelam uma história única de formação estelar. Cerca de 15% da massa estelar da galáxia se formou no primeiro bilhão de anos, seguido por uma longa pausa durante o período de reionização. Gradientes de idade dentro da galáxia também foram identificados. As estrelas mais antigas estão nas regiões mais externas, enquanto as internas são sistematicamente mais jovens, possivelmente devido a processos como o Ram Pressure Stripping atuando sobre o gás galáctico, mesmo nesta galáxia isolada. Os filtros da NIRCam permitiram identificar e classificar estrelas em estágios avançados de vida, como as gigantes vermelhas, estrelas que já consumiram quase todo o seu combustível e se expandiram. Entre elas, destacam-se as da fase chamada TP-AGB, uma etapa final em que essas estrelas começam a liberar grandes quantidades de poeira e elementos no espaço. O Webb conseguiu distinguir dois tipos principais: as estrelas carbonáceas, ricas em carbono, e as oxigênio-ricas, que liberam mais oxigênio do que carbono. A análise revelou que cerca de 90% da poeira liberada pelas estrelas da galáxia é rica em carbono. Isso indica que, mesmo em um ambiente com poucos elementos pesados, o carbono continua sendo um dos principais blocos para a formação de poeira interestelar. Mesmo em galáxias pequenas, isoladas e pouco modificadas como esta, os ingredientes básicos para a complexidade química do universo estão sendo fabricados silenciosamente. A cerca de 500 milhões de anos-luz de nós, na constelação de Sculptor, a galáxia Cartwheel, ou Roda de Carroça, exibe um dos panoramas cósmicos mais dramáticos já capturados, resultado de uma colisão frontal que transformou uma galáxia espiral comum em um gigantesco anel brilhante. As imagens mostraram o anel interno, mais compacto, abrigando poeira quente e aglomerados de estrelas jovens, enquanto o anel externo expande-se como uma onda de choque cósmica, desencadeando intensa formação estelar ao comprimir gás e poeira circundantes. Entre o núcleo e o anel, estendem-se filamentos radiais, os chamados raios de roda, compostos por poeira rica em hidrocarbonetos e silicatos detectados pelo MIRI. Esses filamentos conectam o centro à periferia e atuam como uma espécie de esqueleto galáctico, visível pela primeira vez com nitidez no infravermelho. Os pequenos pontos azuis na imagem infravermelha são aglomerados jovens, regiões de formação estelar intensa, espalhados principalmente no anel externo. Eles se formam à medida que a onda de choque expande-se e comprime o material, provocando explosões de estrelas massivas e também supernovas, fenômenos observáveis para o Webb. A Cartwheel mostra em detalhes como uma colisão devastadora pode reconfigurar uma galáxia inteira, criar estruturas magníficas e extremamente raras. Uma das 5 primeiras imagens divulgadas pelo James Webb foi a do enigmático Quinteto de Stephan, um grupo compacto de galáxias em colisão a cerca de 290 milhões de anos-luz. Foram observados choques colossais entre nuvens de gás, filamentos de poeira sendo esticados por forças gravitacionais e a intensa atividade de um buraco negro supermassivo no centro da galáxia NGC 7319, que lança ventos energéticos ao devorar matéria. Outra das galáxias, NGC 7318b,
avança sobre o grupo a quase 800 km por segundo, gerando uma onda de choque gigantesca que atua como uma verdadeira usina de reciclagem cósmica, aquecendo, despedaçando e recombinando nuvens de hidrogênio molecular. É possível observar longas caudas de gás quente, nuvens colidindo em alta velocidade e até indícios do nascimento de uma nova galáxia anã. Um laboratório natural para entender como a gravidade, os choques e a matéria moldam as galáxias em transformação. O Webb foi lançado há apenas 4 anos e já está incrivelmente próximo do limite observacional previsto inicialmente, que é atingir os 200 milhões de anos após o Big Bang. Enquanto ele ainda se aprofunda no universo primitivo, não podemos esquecer que, paralelamente, ele também direciona suas lentes infravermelhas para alvos muito mais próximos e não menos intrigantes: os exoplanetas. A ideia de planetas orbitando outras estrelas era por muito tempo mera especulação filosófica. Pensadores como Giordano Bruno, no século XVI, já imaginavam uma infinidade inesgotável de outros mundos habitando o cosmos. No entanto, só no final do século XX, a tecnologia permitiu confirmações. Em 1992, astrônomos anunciaram a primeira evidência de planetas fora do Sistema Solar, orbitando um pulsar, uma estrela de nêutrons. Aquela descoberta improvável, planetas em torno de uma estrela exaurida, mudou os rumos da astronomia, provando que planetas extrasolares podem existir, mesmo em condições mais extremas. 3 anos depois dos primeiros exoplanetas orbitando um pulsar, veio outro marco. Michel Mayor e Didier Queloz detectaram o primeiro exoplaneta ao redor de uma estrela semelhante ao Sol, um gigante gasoso do tamanho de Júpiter, mas em uma órbita extremamente próxima de sua estrela, surpreendendo os cientistas e inaugurando a era dos Júpiteres quentes. A partir daí, a quantidade de descobertas disparou. Hoje, já são mais de 5.800 exoplanetas confirmados. A cada novo mundo, novas surpresas. Há planetas gasosos maiores que Júpiter orbitando tão perto de suas estrelas que um ano dura apenas alguns dias. Há mundos com rotações sincronizadas em que um lado vive em eterno dia e o outro em noite perpétua. Existem planetas rochosos maiores que a Terra, as chamadas superterras, e mini-Netunos em órbitas curtas, muitos deles sem paralelo no nosso sistema solar. As técnicas utilizadas para essas detecções não são simples. O método de trânsito planetário, por exemplo, mede a pequena queda de brilho da estrela quando um planeta passa à sua frente, e é necessário que diversos fatores estejam alinhados para que o método funcione corretamente. Consequentemente, esse método é mais sensível a planetas grandes, próximos de suas estrelas, que produzem quedas de brilho mais fáceis de detectar. Já o método da velocidade radial observa o balanço da estrela causado pela gravidade do planeta. A tamanha complexidade e sutileza tanto no processo de identificar esses objetos, quanto em analisar suas atmosferas, explica por que os primeiros exoplanetas encontrados eram, em sua maioria, gigantes gasosos em órbitas curtas, como os Júpiteres quentes. Essas duas técnicas renderam a maioria dos achados. O Observatório Espacial Kepler, criado especialmente para detectar planetas extrasolares, descobriu milhares de exoplanetas por trânsitos durante a década passada. Até então, nunca tínhamos observado uma imagem direta clara de exoplanetas, restrita a poucos casos excepcionais. Planetas terrestres pequenos e distantes como o nosso requerem instrumentos cada vez mais precisos, e é aqui que entra, mais uma vez, o James Webb. Com seu leque de instrumentos, pela primeira vez, cientistas tiveram à disposição um único telescópio capaz de unir sensibilidade extrema, observação em infravermelho e espectroscopia de altíssima resolução, podendo ler a luz filtrada pelas atmosferas planetárias ou separar a fraca luz dos planetas da forte luz estelar, bloqueando o brilho das estrelas.
caracterizando exoplanetas com precisão inédita. Logo após o início das operações científicas, o Webb proporcionou uma análise detalhada da atmosfera do exoplaneta WASP-39b, um gigante gasoso quente do tamanho de Saturno. Foi possível identificar simultaneamente diversas moléculas: água, dióxido de carbono, monóxido de carbono, sódio, potássio e, surpreendentemente, dióxido de enxofre, gerado por reações fotoquímicas ativadas pela luz da estrela. Esses resultados mostraram um clima complexo com nuvens fragmentadas, indo além das limitações dos telescópios anteriores, que tinham encontrado apenas alguns componentes isolados na atmosfera do mesmo planeta. Pouco depois, o Webb confirmou seu primeiro planeta terrestre, o LHS 475b, praticamente do tamanho da Terra, orbitando uma estrela anã vermelha a 41 anos-luz de distância. Detectado inicialmente pelo satélite TESS, foi a precisão do Webb que confirmou sua existência. Ainda não há sinais conclusivos sobre sua atmosfera, mas o estudo provou que o Webb pode analisar mundos pequenos em torno de estrelas próximas, como este. A habitabilidade desses sistemas planetários em torno de estrelas anãs frias é um campo de estudos específico do Webb, como no famoso sistema TRAPPIST-1. Revelado em 2017, quando o telescópio Spitzer detectou 7 mundos do tamanho da Terra orbitando uma anã ultrafria a 40 anos-luz, a primeira família compacta inteiramente na faixa rochosa já observada. Logo ficou claro que anãs vermelhas podem oferecer zonas habitáveis muito próximas de suas superfícies, mas também emitir erupções capazes de esterilizar qualquer atmosfera. Por isso, o James Webb foi escalado para checar se esses planetas conservam ar. Com o instrumento MIRI, o Webb mediu o calor noturno de TRAPPIST-1b, o mais próximo da estrela, e mostrou um deserto rochoso a 230 graus Celsius, sem sinal de um manto gasoso denso. Meses depois, observou TRAPPIST-1c. A emissão em 15 micrômetros indicou uma superfície em torno de 107 graus Celsius e igualmente pelada, descartando uma atmosfera de dióxido de carbono estilo Vênus. Os resultados sugerem que o vento estelar realmente despiu os mundos mais internos, mas deixam em aberto a sorte dos alvos D e F, localizados na zona habitável e já agendados para este ano. Se algum deles retiver ar, quem sabe com traços de água ou metano, o Webb mostrará se a vida poderia florescer mesmo sob sóis tênues. Mas foi o exoplaneta K218b, catalogado primeiramente pelo Kepler, que gerou maior repercussão recentemente. Orbitando na zona habitável de sua estrela, foram identificadas moléculas de metano e dióxido de carbono na atmosfera, a primeira vez que moléculas baseadas em carbono foram detectadas numa zona habitável. Esses dados sugerem a possibilidade de um oceano global sob uma atmosfera rica em hidrogênio, um potencial mundo chamado de Iceano, teoricamente propício à vida microbiana. Ainda mais intrigante foi a possível detecção de dimetilsulfeto, DMS, um gás produzido por vida marinha na Terra, como o fitoplâncton oceânico, e dimetildisulfeto, DMDS, outro composto relacionado à atividade biológica. Essa descoberta é considerada o sinal mais forte de vida fora do sistema solar já encontrado. Os cientistas enfatizaram que não se trata da descoberta de vida alienígena em si, mas de uma possível bioassinatura que requer mais confirmações. O Webb também revelou planetas enormes. VHS 1256b é um super-Júpiter recém-nascido, apenas 150 milhões de anos, que vaga a 150 unidades astronômicas de duas anãs marrons companheiras. Com massa de 20 Júpiters, sua gravidade é fraca e permite que correntes ascendentes lancem grãos de silicato até o topo da atmosfera. O Webb captou essas nuvens de areia quente pela primeira vez usando o NIRSPEC e o MIRI.
O espectro é o mais rico já obtido de um exoplaneta isolado. Água, metano, monóxido e dióxido de carbono aparecem juntos. Essa convecção gera variações de brilho em poucas horas, sendo o objeto atmosférico mais instável conhecido fora do sistema solar. O VHS nos mostra como nuvens minerais se formam, evoluem e se dispersam em mundos de baixa gravidade. Um processo difícil de estudar em Júpiteres quentes colados às estrelas. Outra descoberta notável foi o WD 1856+534b, com cerca de 5 massas de Júpiter. O planeta sobrevive a temperaturas extremamente baixas, cerca de 87 graus negativos, e orbita uma anã branca, uma estrela morta, a apenas 0,02 unidades astronômicas, bem dentro da chamada Zona Proibida, onde se supõe que qualquer planeta deveria ser destruído quando sua estrela progenitora expande-se em uma gigante vermelha antes de tornar-se uma anã branca. Porém, ele está ali, intacto. A explicação mais aceita é que, antes da transformação da estrela, sua órbita era muito mais distante, até ser arrastado para perto pela dança gravitacional de corpos vizinhos, ou talvez pela influência de estrelas companheiras em um sistema múltiplo. Essa trajetória improvável, mas estável, não só amplia o nosso entendimento sobre a evolução e migração de planetas gigantes após a morte estelar, como também aponta para cenários em que planetas rochosos, talvez até semelhantes à Terra, possam sobreviver e se estabelecer em órbitas habitáveis ao redor de remanescentes estelares. E recentemente, no mês de junho de 2025, o Webb alcançou mais um marco, capturando a primeira imagem direta de um exoplaneta anteriormente desconhecido, TWA-7b. Esse planeta, com massa semelhante à de Saturno, orbita uma jovem estrela a apenas 34 anos-luz de distância. A imagem revelou claramente o planeta dentro de um disco de detritos, mostrando que ele esculpiu um espaço no disco ao orbitar sua estrela. Este feito estabeleceu o recorde do menor planeta já fotografado diretamente. TWA-7b não apenas confirma as capacidades do Webb, mas também confirma teorias reproduzidas em simulações e projeta um futuro promissor para a detecção direta de planetas cada vez menores, como do tamanho de Netuno, ou até superterras. Esse sistema representa exatamente a fase intermediária entre a formação de uma estrela e o nascimento completo dos planetas ao seu redor. Mais um dos grandes mistérios que o James Webb vem investigando. Como a matéria se organiza para transformar poeira e gás em estrelas e mundos. Muito antes do nascimento de um planeta, nuvens frias de gás e poeira colapsam sob sua própria gravidade, formando protoestrelas que emitem jatos. Em regiões como a nebulosa de Serpens, o Webb revelou diversos jatos protostelares alinhados, vistos como filetes vermelhos de hidrogênio molecular e monóxido de carbono, todos saindo na mesma direção, evidenciando que essas protoestrelas surgiram de um mesmo filamento de nuvem, um alinhamento jamais observado com tamanha clareza. Quando o material em queda, devido à rotação acelerada da protoestrela, precisa se livrar do excesso de momento angular, campos magnéticos no disco recém-formado canalizam parte dessa matéria para fora, criando feixes simétricos nos polos. Ao observar objetos como o sistema HH4647, essas estruturas foram registradas em detalhes inéditos, revelando a ação dos campos magnéticos moldando o ambiente ao redor das jovens estrelas. Com o tempo, o material que não é expulso nem absorvido pela estrela se organiza em um disco mais estável, o disco protoplanetário, um anel rotativo composto por poeira, gelo e moléculas complexas. Nesse disco, partículas se aglutinam em grãos maiores, formando planetesimais, que por sua vez colidem e crescem até gerar protoplanetas. O equilíbrio entre gravidade, turbulência e radiação molda esse processo. A teoria mais aceita hoje, conhecida como modelo de acreção do núcleo,
sugere que planetas gigantes se formam primeiro a partir de um núcleo sólido, que depois atrai grandes quantidades de gás. Já planetas rochosos, como a Terra, crescem em regiões internas do disco, onde a radiação da estrela é intensa demais para que o gás se acumule. Ao mesmo tempo, forças dinâmicas como a migração planetária, em que planetas recém-nascidos mudam de órbita devido a interações gravitacionais com o disco, desempenham um papel crucial em redistribuir a arquitetura dos sistemas. O que torna essa teoria ainda mais fascinante é que ela precisa explicar não só a formação, mas também a enorme variedade observada. Sistemas com múltiplos planetas gigantes colados à estrela, órbitas excêntricas e mundos solitários em regiões externas. E é aí que entra o James Webb, revelando com detalhes os processos que compõem a construção de um sistema estelar. No infravermelho médio e próximo, é possível observar diretamente discos protoplanetários em formação, espiando através do gás e da poeira que bloqueavam telescópios anteriores. O calor sutil e espectros moleculares revelam a composição e estrutura desses discos, e, mais importante, os primeiros sinais de planetas esculpindo lacunas em meio ao caos primordial, como o observado diretamente no sistema TWA-7. Um dos alvos mais emblemáticos foi o sistema HL Tauri, uma jovem estrela T Tauri, na constelação de Touro, a aproximadamente 450 anos-luz da Terra, na nuvem molecular de Taurus, já famoso pelas imagens impressionantes captadas pelo ALMA em 2014, mostrando anéis e lacunas no disco. Com o Webb, os astrônomos foram capazes de penetrar nas regiões mais densas e escuras do disco, revelando com precisão a composição química e térmica daquele sistema em formação. Foram nessas lacunas que os cientistas encontraram quedas na densidade de gás e poeira, indícios diretos de que planetas estão em processo de formação, limpando seus caminhos orbitais e esculpindo o disco ao seu redor. O telescópio detectou assinaturas claras de vapor d'água, dióxido de carbono, monóxido de carbono e compostos orgânicos como o cianeto de hidrogênio. Essas moléculas estão distribuídas de forma desigual, concentrando-se em certas faixas orbitais e ausentes em outras. Ondulações e assimetrias nos anéis do disco indicam interações dinâmicas em andamento, típicas de planetas migrando dentro do disco e redesenhando suas estruturas internas. Ao mapear a distribuição térmica e química, os cientistas observaram que as zonas mais quentes, próximas à estrela, concentram compostos como o dióxido de carbono, ambientes propícios à formação de planetas rochosos. Enquanto as áreas mais externas, mais frias, apresentam predominância de moléculas voláteis, como o monóxido de carbono e o vapor d'água, favorecendo o surgimento de gigantes gasosos e mundos congelados. Essa separação química já era prevista pela teoria do ponto de gelo, mas nunca havia sido confirmada com esse nível de detalhe. Além disso, a presença de compostos orgânicos em regiões específicas do disco levanta a possibilidade de que ingredientes básicos para a vida estejam sendo incorporados desde as fases iniciais da formação planetária. O HL Tauri, com idade estimada inferior a 100 mil anos, comprova que a arquitetura de sistemas complexos começa a ser definida muito cedo, e que a construção de mundos é um processo rápido, caótico e profundamente guiado pela distribuição de matéria e pelas forças orbitais que a movimentam. Outro destaque veio com o estudo do sistema PDS-70, que contém 2 planetas confirmados se formando dentro de um disco ativo. O Webb revelou assinaturas de dióxido de enxofre em regiões associadas a choques de acreção, onde material do disco cai sobre o planeta nascente, liberando energia. Como observamos na nebulosa de Serpens, esses discos não estão espalhados aleatoriamente pelo espaço, mas surgem em regiões específicas onde o próprio nascimento das estrelas acontece em grande escala. São os chamados berçários estelares, as imensas nuvens de gás e poeira que colapsam gravitacionalmente para dar origem a novas gerações de estrelas,
como na famosa região dos Pilares da Criação. Imortalizada pelo Hubble em 95, o James Webb conseguiu enxergar através da densa poeira interestelar e identificar inúmeras estrelas recém-nascidas que antes permaneciam ocultas no espectro visível. Suas imagens mostram colunas de gás antes opacas tornarem-se semi-transparentes, pontilhadas por pontos vermelhos brilhantes, cada um marcando uma protoestrela emergindo de seu casulo de poeira. Com essa observação, o Webb revelou uma contagem muito mais precisa de estrelas bebês e até mapeou a quantidade de gás e poeira na região, dados que ajudam a refinar os modelos de formação estelar. Ao longo de milhões de anos, essas jovens estrelas esculpem e dispersam as colunas de poeira ao seu redor. Já na famosa nebulosa Carina, o Webb revelou o contorno dramático de um vale apelidado de Penhascos Cósmicos, à borda de uma cavidade em NGC 3324, esculpida pela intensa radiação de estrelas gigantes próximas. Os pontos vermelhos profundos indicam estrelas ainda em gestação, envoltas no útero poeirento da nebulosa. Pilares de gás resistem à erosão provocada pelos ventos estelares, enquanto o gás aquecido e ionizado escapa das cristas, sinal do material sendo expelido pela radiação intensa. Além do estágio inicial do nascimento de estrelas, os estágios finais da vida estelar e o legado que as estrelas moribundas deixam pelo cosmos também é alvo de estudos. Um exemplo espetacular é a nebulosa do Anel do Sul, NGC 3132, remanescente gasoso de uma estrela semelhante ao Sol que esgotou seu combustível. Observando em múltiplos comprimentos de onda do infravermelho, o Webb revelou pela primeira vez com clareza a presença de uma segunda estrela companheira no centro dessa nebulosa, exatamente o objeto cuja ação gravitacional esculpiu o formato complexo das nuvens de gás e poeira em torno da estrela moribunda. Camadas concêntricas de material destacam-se como ondas, e podemos enxergar cavidades e assimetrias antes escondidas, criadas à medida que os ventos estelares empurraram as últimas camadas da estrela agonizante. Outra façanha notável utilizando o Webb foi obter um vislumbre sem precedentes do sistema binário Wolf-Rayet 140, onde duas estrelas massivas, uma delas no raro estágio Wolf-Rayet, orbitam uma a outra em um caminho alongado. A cada vez que essas estrelas se aproximam em sua órbita, seus intensos ventos estelares colidem e o material ejetado se esfria, formando grãos de poeira rica em carbono. O Webb conseguiu capturar pelo menos 17 cascas de poeira concêntricas ao redor desse sistema, como se fossem anéis expansivos desenhados ao redor dos dois astros. Comparando imagens obtidas com um ano de diferença, os astrônomos viram essas cascas movendo-se para fora, expandindo-se a cerca de 1% da velocidade da luz. Estudos desse tipo esclarecem de forma direta como elementos como o carbono e outros materiais produzidos por estrelas evoluídas são injetados no meio interestelar. No futuro, essa poeira carbonosa que estamos vendo se expandir poderá se tornar parte de novas gerações de estrelas, planetas e possivelmente ingredientes para a vida. E se agora podemos detectar exoplanetas diretamente, o Webb também nos fornece um novo olhar, não apenas para mundos distantes, mas para os próprios planetas do nosso sistema solar. Em Júpiter, o telescópio captou auroras polares intensas, detalhes atmosféricos como vórtices e padrões de nuvens surgem com nitidez, e a grande mancha vermelha apareceu branca nas imagens, reflexo de nuvens altas nesse espectro. Os anéis tênues de Júpiter também foram revelados, 1 milhão de vezes mais escuros que o planeta, e as pequenas luas, a Malteia e a Drasteia. Como observou um pesquisador, nunca vimos Júpiter assim. Tempestades, anéis invisíveis e até galáxias ao fundo, tudo numa só foto. Em sua lua congelada, Europa, o James Webb revelou detalhes que ampliam ainda mais o mistério sobre sua possível habitabilidade.
foram identificadas concentrações de dióxido de carbono em regiões caóticas da superfície, como Tara Regio, áreas onde o gelo parece ter se renovado recentemente, talvez trazendo esses elementos de seu oceano subterrâneo para a crosta. Essa descoberta sugere que o interior líquido de Europa pode estar em contato direto com a superfície. As imagens térmicas detectaram pequenos pontos quentes, áreas onde o calor do interior pode escapar por fissuras, indicando atividade geológica em andamento. No entanto, o Webb ainda não encontrou sinais evidentes de grandes plumas de vapor como as vistas em Encélados, mostrando que, se existem, são muito mais sutis e difíceis de detectar. Além de reforçar a ideia de que a Europa tem um oceano ativo sob sua crosta, as pesquisas através do telescópio vêm nos dando pistas de que, sob essa casca, algo ainda mais extraordinário esteja aguardando ser descoberto. Em Netuno, as imagens infravermelhas mostram anéis estreitos e faixas difusas de poeira, algumas não vistas há mais de 30 anos. A alta resolução permitiu distingui-los mesmo junto ao brilho do planeta. 7 de suas 14 luas aparecem como pontos de luz, enquanto Tritão, com superfície gelada de nitrogênio, brilha intensamente, ofuscando Netuno, que absorve fortemente a luz infravermelha por causa do metano. Uma imagem impressionante que também fornece dados valiosos sobre a composição e dinâmica do sistema netuniano. Em Saturno, o próprio planeta se mostra quase totalmente escuro. Em contraste, os anéis gelados de Saturno aparecem brilhantes e intensos. As luas Dione, Encélado e Tétis destacam-se como pontos luminosos ao redor do planeta. Além da beleza visual, as observações permitiram detectar alterações sazonais sutis na atmosfera superior de Saturno, como o resfriamento progressivo da primavera no hemisfério norte e uma reversão nos ventos estratosféricos, revelando a dinâmica climática do gigante gasoso em tempo real. Já em Encélados, lua congelada de Saturno, o Webb flagrou um geyser colossal, um jato de vapor d'água que se eleva quase 10.000 quilômetros, cerca de 20 vezes o diâmetro da Lua. A equipe mediu a assinatura de água e determinou uma vazão de cerca de 300 litros por segundo, material suficiente para reabastecer todo o anel de Saturno em poucas horas. A pluma surge das chamadas fraturas do Tigre no Polo Sul, mostrando que o oceano salgado subsuperficial continua ligado ao espaço exterior por fissuras ativas. Ao seguir a distribuição do vapor ao longo da órbita, o Webb mostrou que parte dele forma um torus difuso ao redor de Saturno, revelando como a Lua alimenta de água todo o sistema, algo que missões anteriores só tinham inferido indiretamente. Ao quantificar o fluxo em tempo real e mapear a geometria do jato, é possível estimar a dinâmica interna da Lua, o calor gerado por marés e, em última instância, calcular quanta energia química pode sustentar ecossistemas nascentes em seu oceano escuro, um vislumbre tentador de onde a vida poderia florescer longe do Sol. Do nascimento das primeiras galáxias às auroras de Júpiter, a busca pela vida fora da Terra e a diversidade de outros mundos, as pesquisas realizadas através do Webb nos ajudam a entender não apenas todos esses processos que vimos, mas também qual é o contexto da nossa casa, dentro desse imenso campo cósmico. Afinal, o quão comum ou especial é a Terra? Se planetas se formam regularmente ao redor de estrelas recém-nascidas, estaria o universo naturalmente inclinado a gerar vida, ou nossa existência depende de uma sequência muito mais complexa e improvável de eventos? A Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias, mas ocupa uma posição relativamente tranquila no cosmos. Está situada dentro de um vazio cósmico, longe de centros ativos de radiação intensa, possui uma estrutura em espiral estável e tem uma história de formação relativamente pacífica em comparação com as galáxias anãs e irregulares do universo primordial. Dentro dela, o sistema solar está localizado em um dos braços espirais, em uma órbita estável, longe das zonas mais turbulentas da galáxia. Nosso Sol
é uma estrela de vida longa e estabilidade incomum, nem muito quente, nem muito fria, garantindo bilhões de anos de relativa calmaria para que a vida possa evoluir. Os gigantes gasosos, como Júpiter, atuam como escudos gravitacionais, desviando cometas e asteroides potencialmente catastróficos. A Lua estabiliza o eixo da Terra, prevenindo oscilações climáticas extremas. O próprio planeta tem uma crosta tectonicamente ativa, uma magnetosfera protetora, um ciclo hidrológico dinâmico e uma composição química balanceada entre oxigênio, carbono, nitrogênio e água líquida. Tudo isso, combinado, sustenta um ecossistema interdependente que evoluiu por bilhões de anos. Ao compararmos isso com os mundos observados pelo Webb, desde planetas ferventes com atmosferas tóxicas até luas congeladas e desertos de gás, percebemos que a Terra não é apenas um planeta na zona habitável. Ela é uma combinação rara de incontáveis fatores. O James Webb vem nos mostrando que o universo é mais diverso, dinâmico e estranho do que jamais imaginamos. E mesmo diante de toda essa vastidão e variedade, não há ainda um segundo ponto azul que espelhe o nosso. Por isso, cada nova descoberta não apenas nos aproxima de outros mundos, mas também aprofunda nossa compreensão do valor incomensurável deste aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e proteja-se do frio com nossa estampa feita especialmente para este vídeo. Obrigado por assistir.